Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de inicialmente deixar registrado o meu agradecimento de coração ao convite de vir aqui e rapidamente trazer algumas palavras para a reflexão de vocês. O tema que me traz aqui é a caridade moral. A caridade moral. Meus queridos irmãos e irmãs, em determinado momento da vida de Chico Xavier, ele tem um diálogo maravilhoso com o Espírito Emmanuel. E nesse diálogo, Chico, acostumado a receber tantas criaturas sofridas lá na sua casa, Chico pergunta a Emmanuel: o que é a raiva? O que é a raiva? E Emmanuel, espírito de luz extraordinário, dá uma resposta que ficará para a imensidão dos séculos. A raiva é uma punição que nós damos a nós mesmos pelo erro cometido por outra pessoa. A raiva, quando nós ficamos com raiva, nós estamos em verdade nos punindo pelo erro de uma outra pessoa. Meditem e reflitam sobre isso. Meus irmãos, eu vou ousar e atrever, com humildade, dizer para vocês, falar para vocês, um caminho dos tantos caminhos que existem, que Jesus já deixou cristalizado no Evangelho. Eu vou colocar 3 situações para vocês e peço que nos recessos do coração de cada um de vocês, vocês meditem e reflitam sobre isto que eu vou dizer. Na vida, nós encontramos obstáculos, dificuldades e sofrimentos de toda ordem, por erros que nós cometemos e que os outros cometem. Mas eu vou apontar, repito, com muita humildade para vocês, 3 situações que todos vocês, que a humanidade enfrenta a todo momento. Nós temos que ser corajosos para pedir desculpas. O orgulho, a vaidade faz com que nós, mesmo reconhecendo a culpa em determinada situação da vida pessoal, familiar, afetiva, profissional, nós silenciamos, porque nós somos nesse momento um covarde moral. Só os corajosos, só os muitos corajosos, eles se desculpam. E há uma outra situação, meus irmãos, que nós temos que pensar, que é o perdão. Como é difícil, como é complexo, como é terrível muitas vezes nós perdoarmos pessoas, situações que nos agrediram, que nos machucaram, que nos magoaram profundamente. Como é difícil perdoar. Meus irmãos, o perdão é feito apenas para uma classe de pessoas, aqueles que são muito fortes. Só uma grande fortaleza, uma autoridade moral, uma caridade moral infinita é que faz.
com que nós tenhamos a coragem e a fortaleza de perdoar. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, que me ouvem com atenção, eu vou colocar uma terceira situação, e repito pela terceira vez, para a reflexão profunda de vocês. Só o esquecimento é que nos faz felizes. O esquecimento das mágoas, de tudo aquilo que nos foi imposto pela vida e pelas circunstâncias, você precisa limpar a alma. Você precisa purificar-se interiormente e retirar todas essas sombras de dores e deixar relegado lá no lixo da história. A isto se chama esquecer aquilo que talvez nos tenha magoado profundamente, mas a rota da felicidade é o esquecimento, porque o coração, ele fica absolutamente leve, ele fica livre, ele fica liberto. Meus caros irmãos, a nossa vinda aqui na terra, entre tantas circunstâncias que nós temos que nos enfrentar, ela tem uma finalidade. A grande finalidade humana, a maior finalidade humana é para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, reencarnar para evoluir. E não há nenhuma outra maneira de evoluir a não ser se nós amarmos. O amor não é algo que deve sair dos lábios, que deve sair da boca. O amor não é uma palavra que se solta ao vento. O amor é algo que se gesta, que se agasalha, que se acarinha lá no imo da alma, lá no profundo do coração. Reencarnar para evoluir, e só se evolui amando. Esta é a grande caridade moral que nós temos que agir em nosso benefício. A caridade material, tão necessária para tantas pessoas desassistidas, e nós vimos agora a humanidade assolada por uma pandemia terrível, com tantas pessoas desamparadas e desassistidas. A caridade material é importantíssima, sim, mas a caridade moral é condição absoluta para a sobrevivência da criatura humana. E eu gostaria de encerrar essas palavras rápidas apenas com um sentido de deixar pensamentos, ideias para a reflexão de vocês, quando retornarem às suas casas, quando abraçarem seus familiares, filhos, irmãos, pais, companheiros, para que meditem sobre o que aqui nós, com humildade e concisão, procuramos falar. Eu vou relembrando a página imortal do espírito Humberto de Campos, contar para vocês a última, a derradeira e mais grandiosa lição de Jesus que ele deixou à humanidade. Abriu-se
um caminho luminoso no céu. Jesus estava a segundos de expirar na cruz, depois de ter sofrido a mais horrível e terrível tortura da crucificação. Abriu-se um caminho luminoso no céu e uma melodia de anjos se aproximaram da cruz. Alguns anjos passavam ungüentos nas feridas dilacerantes de Jesus Cristo. E ele, já aguardando o momento próximo da libertação. Outros anjos da justiça anotavam todos aqueles envolvidos no julgamento e na crucificação de Jesus para futuros acertos com a lei. E eis que irrompe um anjo solitário. Surge um anjo solitário e ele se aproxima de Jesus naqueles segundos em que ele ia expirar. Esse anjo coloca o ouvido no peito de Jesus. E Jesus, balbuciando palavras imperceptíveis, Jesus diz ao anjo: vai socorrer Judas, ele acaba de suicidar-se. E o anjo sai ligeiro, Jesus expira na cruz. O anjo era o anjo da caridade. Jesus falara e pedira ao anjo da caridade para que fosse socorrer aquele que o traíra, aquele que o entregara, aquele que o fizera sofrer daquela forma dilacerante na cruz. Esta mensagem de infinito amor de Jesus serve para que nós extraiamos a seguinte mensagem: irmãos, Ele não vai nos abandonar nunca. Ele não vai nos deixar nunca. Porque aquele que o prejudicou, que o magoou, que o feriu, que o fez morrer, aquele era quem ele pensava naquela hora derradeira, quando se despedia da terra. Esta é a maior lição de caridade moral que Jesus nos legou. Então, meus irmãos, pensem que a caridade moral de desculpar-se, de perdoar e de esquecer é o maior bem que nós podemos fazer para nós mesmos, porque limpa, porque lava o coração de cada um de vocês. Repito mais uma vez: se reencarna para evoluir, e só se evolui amando,
compreendendo as situações que surgem em nossa vida, para poder prosseguir na missão que cada um de nós tem. Que agora, ao me despedir e agradecer a todos vocês, saibam que eu sairei daqui com a felicidade de ter podido contemplar cada um de vós e sentir que brilha no rosto, no coração e na alma de vocês uma estrada luminosa que vai, com certeza, prosseguir nos mares do infinito a caminho da eternidade. Que Deus, que os bons espíritos, que Jesus, o nosso guia e modelo, abençoe a todos vocês. Muito obrigado.